A paz do Senhor para todos meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Fica aí a minha saudação a todos ali, Pastor Roberto, Setor 31, Ministério do Belém, a todos meus queridos também irmãos ali do Belenzinho, Ministério de São Miguel Paulista, Pastor Leônidas, Pastor Magalhães, Pastor Arthur, ao Ministério de Madureira, Pastor Benedito, a todos esses queridos pastores que têm aí nos ensinado, a qual passei a estar a ouvi-los, e até os meus queridos irmãos obreiros, ao irmão também Diácono Moisés, sempre está aqui nos assistindo a cada pregação, e quero pedir oração pelo nosso pastor presidente aqui na Paraíba, pastor José Carlos de Lima, que Deus continue abençoando, dando saúde, dando todo vigor para a obra a qual está nas suas mãos. A toda a mesa diretoria, ele precisa das nossas orações, como também nosso pastor Rosivaldo, aqui em Ailândia, a qual assumiu esse trabalho, essa missão, que Deus venha dar graça, sabedoria, na hora que ele for ter que executar alguma mudança aqui no setor. Também ao nosso presbítero Marcos Antônio, aqui de Subaúma, a qual é responsável ali pela igreja, a qual ali eu coopero com ele. Quero hoje ministrar uma palavra e dar um título para esta palavra, a qual vou aqui compartilhar-vos. E aceito qualquer opinião, qualquer comentário, até mesmo uma correção se estiver errado em algo. Eu estou aqui pronto e dou a mão à palmatória. Eu só quero compartilhar aquilo que eu recebi do Senhor. Que Deus me dê graça, sabedoria, para que eu possa aqui falar com graça, com virtude, com ousadia. E que haja também, se for da vontade do Espírito Santo, uma palavra profética. Vou estar aqui lendo nas cartas paulinas, as cartas a qual Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4. Quero ler convosco, para assim fazer uso da mesma, que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória. A todos os homens perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, pensai. O que também aprendeste, recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, fazei, e o Deus de paz será convosco. Aqui eu vejo essa petição do apóstolo Paulo, e ao mesmo tempo ele uma preocupação com a igreja ali na Ásia, ali, a igreja ali nas Filipinas. Mas ele iniciou aí e pedindo aí, rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo do Senhor. Porque ambas parece que não estavam muito assim concordando. Não tinha o mesmo sentimento para com o Senhor. Aí Paulo traz aí, né, essa exortação
e começa a falar. E eu quero estar apoiado aqui no versos aqui de número 6, a parte B, que para não ficar inquieto com coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus pela oração, súplicas e ações de graça. A nossa petição é o tema. Qual é a tua petição? Eu quero mostrar algo com respeito às petições. E petição, quando se fala de pedido. O paulista costuma dizer, rapaz, aí é pidão demais. Pidoncho. E cada estado tem seu linguajar, né? Mas quando fala de pidoncho, a pessoa não gosta não, viu? Mas aqui Paulo fala para que as nossas petições, isso é, diante de Deus. Petição significa o ato de pedir, suplicar, clamar, interceder, orar. Através da oração, nós ali fazemos pedidos. Agora precisa ver se está de acordo com a vontade de Deus as nossas petições. Porque se fosse ver do jeito que o homem é ganancioso, ele ia querer ser rico, queria estar por cima de todos. Mas Deus, que sabe da minha e da tua necessidade, Ele não deixa de suprir, Ele supre. Então, o pedido só é concedido por Deus como? Como que é essa área aí de petição? Nós vemos a palavra de Deus que, como eu disse, a mãe, esposa de Zebedeu, a qual a palavra de Deus relata que os filhos dele são filhos do trovão, que aproximaram de Jesus, a mãe dele, né, para ali fazer um pedido. Aproveitar, estava perto de Jesus e quis aproveitar ali a ocasião para pedir. Aí diz a palavra de Deus em Marcos 32, diz assim: E iam no caminho subindo para Jerusalém. Jesus ia adiante deles, e eles maravilharam-se e seguiram-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou-lhes a dizer as coisas que deveriam sobrevir. Aí ele começa a relatar as coisas que ia sobrevir. E com isso, dizendo: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais, os príncipes e sacerdotes, e aos escribas, e o condenarão. E condenarão à morte, entregarão aos gentios. E o escarnecerão, e açoitarão, e cuspindo nele, o matarão. E ao terceiro dia, ressuscitará. Quando ele cita essas palavras, aí aproximaram-se dele Tiago e João, que era filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queríamos que nos fizesse o que pedimos. E ele lhes disse: Que queres que eu faça? Jesus, ele poderia agir com ignorância até com eles, a maneira deles virem
e querer fazer um pedido, achava que Jesus ia ser como o nosso presidente Bolsonaro na época, que ele ia fazer várias mudanças e o povo não ia gostar com as mudanças. Eles achavam que ia haver mudança em Israel. Ele agora como rei de Israel, então, sendo rei, vamos aproveitar aí a casquinha, como muitos aproveitam quando alguém entra na prefeitura ou no governo e tem um acesso a essa pessoa, aí já aproveita para pedir algo, uma posição. E eles lhe disseram: conceda-nos que a tua glória nos assentamos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha só o pedido. Mas Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice, olha bem, podeis beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: podemos, Jesus. Porém lhes disse: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas assentar, olha, ele não negou não. Agora, o assentar à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim, concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E quando eu vejo aqui no mesmo capítulo de Marcos, no capítulo 3, diz assim a palavra de Deus. Escute bem, o verso aqui 17, né? Narra que a eleição dos 12. E Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, como eu já havia predito, né? Eles eram conhecidos como filhos do trovão. Agora, o pedido que eles fizeram não foi ali dado por Jesus, porque não pertencia a ele escolher a quem vai sentar à direita ou à esquerda. Mas aqui diz o texto, no verso de número 35, né? Vamos ver aqui o 35, que aproximaram-se dele Tiago e João. Queríamos fazer um pedido. Eles queriam fazer um pedido. Então o pedido, os filhos dos trovão aproximaram dele, diz Mateus, que aproximaram adorando e fazendo pedido. Mateus registrou essa passagem, que eles se aproximaram deles, olha só como foi que eles se aproximaram deles, fazendo, adorando e fazendo um pedido. Diz aí o verso de número 28. E Jesus disse: em verdade vos digo, que na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filho ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então Jesus, ele veio dando esta palavra aqui, né? Aí no capítulo de número 19, que foi o pedido, era natural. Por que eles pediram aí para Jesus de assentar ao trono? Porque Jesus havia relatado isso.
sobre as 12, né? Sobre os 12 tronos para se assentar. Então eles falaram, opa, eu já vou reservar o meu lugarzinho. Ia perder a ocasião? Não. Mas eles basearam-se nesta palavra. Mas aqui diz o texto de Mateus, né? O versículo aqui 20 de Mateus. Escute bem. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu e com seus filhos adorando. Olha bem, ela chegou com os filhos adorando, né? E fazendo-lhe um pedido. E disse-lhes, isso é Mateus relatando, que queres? Jesus perguntou. E ela respondeu e disse, esses meus 2 filhos, que se assente um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. E Jesus respondendo, com as palavras agora de Mateus, não sabeis o que pedis, mulher? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que sou batizado? Dizem-lhe eles, podemos. Aí Jesus explica de novo. E disse-lhes, na verdade, bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Então depende de Deus e de quem ele já preparou, esse o assentar-se. Porque nós queremos, pela ganância, o orgulho, o ego, quando está dominando o ser humano, eu fico vendo nas cidades do Nordeste, quando o prefeito está para assumir, quando ele assume, aparece gente tudo querendo agora o seu lugarzinho porque deu o voto a ele. Eu fico imaginando os dias de hoje, Jesus aqui agora chegasse. Qual é a tua petição? Dificilmente alguém ia pedir, Jesus, conceda-me misericórdia, conceda-me graça, conceda-me o dom do Espírito, conceda-me o fruto do Espírito. As pessoas não querem pedir nada que é espiritual, mas o que é para encher o seu ego, as pessoas querem. Ninguém quer buscar mansidão, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Ninguém quer pedir isso. Mas pedir, se falar, receba aí o carro, receba aí o apartamento. Olha, todo mundo levanta a mão para receber. Então, qual é a tua petição? Aqui, o dos filhos de Zebedeu e da mãe dele, segundo registrou Mateus, a qual ela veio falar. Jesus havia falado do assentar-se aos 12 tronos, quando ele ali tomasse posse. Mas o reino de Deus é espiritual. E Paulo disse, o reino de Deus não é bebida e nem é comida, mas é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Escute bem, o pedido era natural, porque Jesus havia dito isso. O pedido era de interesse. Queriam receber em vez de dar. Há aqueles oportunistas que só querem receber. Marcos aí no capítulo 10, no verso 39 e 40, né, a qual que foi feito esse pedido, era interesse para sentar do lado de Jesus no trono. Mas ninguém perguntou, ô Senhor, quando tu assentar no teu trono, deixa eu ser o teu servo, o teu súdito, para
te servir naquilo que você precisa, mas não. Já almejaram o sentar ao lado do trono. Não é bobinha não, né? Não é bobinha não, hein? Tem alguém aí andando, parente, próximo, filho, irmão, andando do lado do Bolsonaro. Eita, privilégio, não é? Pedir a hora que quiser alguma coisa. Deus sabe o que dá e na hora oportuna e certa. Então o pedido era errado. Pensavam que poderia, como na política, adquirir honra, grandeza, posição, por amizade, influência, em vez de merecimento e capacidade. Muito diferente isso. Eu fico pensando nos nossos dias, vou tirar uma selfie aqui do lado de Jesus, sentado no trono. E tá filmando constante, tô aqui, hein? Oi, eu tô aqui do lado de Jesus, hein? Para se orgulhar. O pedido era também irreverente. Por quê? Como sempre, a ambição chega na frente, fazendo o pedido e ser precipitado e impertinente. Jesus não iria tomar parte de ambição carnal. E nem na vaidade de ninguém ele não toma parte. Nem ambição carnal e na vaidade de ninguém. Ele não enche o ego de ninguém. E aí ele, nessa ocasião, irreverente significa falta de reverência, de respeito sobre as coisas sagradas. E vem Paulo agora falando com respeito a isso. Escute bem, olha o que é que Paulo fala a respeito disso. Timóteo, no capítulo de número 3 e 2, diz assim: porque haverá homens, Paulo falando, amante de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfêmios, desobediente a pais e mães, ingratos e profanos. Essa qualidade de gente, e quem está entrando para as moradas celestiais, para a Nova Jerusalém, a quem aceita Cristo como Senhor e Salvador, essas virtudes aqui negativas não pode ter. Homens amantes de si mesmo, ele ama mais a si do que a Deus e a seu próximo. Avarento, só pensa em ganhar, lucrar. Presunçosos, soberbo, blasfêmios, desobediente a pais e mães, ingrato, não tem gratidão alguma, profano. Deus abomina. Sem afeto natural, irreconciliáveis, não tem quem reconcilie ele para o bem e para as coisas celestiais. Não tem. Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Que qualidade é esse? Na casa de Deus pode até ter, mas entrar na glória pode até ser joio no meio do trigo, mas entrar na glória, entrar nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém, meu dedinho, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleitos do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí Paulo diz assim: destes afasta-te. Então quer dizer, irreverente é isso, não tem respeito
algum as coisas sagradas. Quando você vê essa qualidade de gente aí e dizendo, ó, aparência de piedade, é a só aparência. Pelos frutos conhecereis a árvore. Escute bem, Paulo ainda ele fala aí na sua carta aí no verso de número 9, sabendo isso que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios, para os pecadores, para os profanos, para os irreligiosos. Dói, né? Para os patricidas, que mata pai, matricidas, que mata mãe, para os homicidas, que mata o seu próximo, para os fornicários, que vive na fornicação, para os sodomitas, agora doeu, irmão Ildefonso, agora doeu, para os sodomitas, tu vai ter coragem de falar disso? Não sou eu que estou falando, é a palavra. Paulo orientando Timóteo que para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homem, eita Deus, para os mentirosos, para os perjuros, que jura, mas não cumpre, para os que for contrário à sã doutrina. Essa qualidade aqui de gente que, se Jesus estivesse próximo deles, eles iam tudo querer estar ali, pedir também. Ei, eu quero sentar à direita, Jesus, eu quero sentar à esquerda. Doa o que doer, mas Deus fez homem e mulher. Deus não uniu mulher com mulher, homem com homem. Isso é sodomia. É a mesma coisa do povo de Sodoma e de Gomorra, que na época foi destruído. Deus, pela sua palavra, não aceita sodomia. Escute bem. Eu não vou abordar esse tema, mas precisa ser falado. Isto é a palavra de Deus. Vamos dar mais um segmento? O pedido concedido, por quê? Agora nós vamos ver aí um outro pedido. O pedido é concedido por quê? Quando aqui a filha de Herodias dançou na presença de Herodes, agradou muito a Herodes. E ele chega para a menina e diz assim: olha, minha filha, até a metade do reino eu te darei. Qual é a tua petição? Aí ele disse para a menina: qual é? Fala para mim. Até a metade do reino eu vou te dar. Aí veja bem, Herodes, ele fez a promessa de dar. Herodes é um título para um ato, né, irônico, pertencente à casa real. Herodes, o Grande,
degolou os inocentes. Herodes o Grande. Ele ali, quando estava para nascer o Messias, ele mandou matar muitas crianças. O Herodes o Grande. Herodes Antipa foi o filho de Herodes o Grande, que degolou a cabeça de João Batista. Herodes Agripa I foi neto, foi ele que matou a Tiago. Herodes Agripa II assistiu à tomada de Jerusalém por o general Tito. Mas olhe bem, no verso de número 14 de Mateus, nós vamos ver aí sobre o pedido e por que temia o nome de João o Batista. Por que Herodes temia? O pedido de Salomé, a filha de Herodes. Quando nós vemos aí, olha bem, quero ver aqui 2 capítulos para juntos nós abordarmos. Um no verso de número capítulo 6 de Mateus, ou 14 de Mateus, e o outro é no capítulo 6. Vamos lá. Vamos falar da Bíblia. O pedido de Salomé, a filha de Herodias. Sem saber o que pedir. Ela não sabia o que pedir. Narra aí o versículo de número 21, no capítulo 6 de Marcos. Narra aí, chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava ali uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia. Ele fazia isso. Então, nessa festa, aí entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa, e disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou dizendo: tudo o que me pedir te darei, até a metade do reino. Agora a menina, porque tem gente que não sabe pedir. Tem gente que não sabe o que quer, mas ele quer pedir. A menina aqui, diz o texto, ela não queria ofender. Ele não quis, a Herodes não quis ofender a sua esposa. Diz o versículo 17 aí, que olhe bem. Portanto, o mesmo Herodes mandara prender a João, encerrá-lo manietado no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Quer dizer, tinha tomado a mulher do seu irmão. E João Batista, como havia falado para eles: olha, não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Por quê? Ele estava vivo, ele não tinha morrido. Então não era lícito possuir. E João Batista, por falar esse não é lícito, aí ela mandou. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: esse João que mandei degolar ressuscitou dos mortos? Mas antes disso, diz o texto aqui, olha bem. Vamos olhar o contexto da história por Mateus e por Marcos, para nós entender. O conselho para um pedido maligno foi o que a mãe de Salomé fez. Que ela disse assim ao pedido. E saindo ela perguntou à sua mãe: que pedirei, mamãe? E ela disse: filha,
Pede a cabeça de João Batista. Tem tanta gente que não sabe o que pedir, pedindo a cabeça do seu ungido, a cabeça do seu próximo. E a palavra de Deus sempre diz que quem cava uma cova nela cairá. E quando não se faz um pedido de acordo com a vontade de Deus, com a soberania de Deus, aqui então diz o texto que ela não sabia o que pedia, menina. Aí a mãe mandou, né? Tanto que Herodes não quis ofender a sua esposa quanto ao pedido. Quando ela fez o pedido para Herodes, ele, por imediato, ele procurou executar, porque ele não queria constranger a mulher do seu irmão. Aí, veja bem, ele temia a sua própria consciência. Diz o texto aí, no capítulo 14, narra Mateus, que querendo matá-lo, temia o povo, porque tinha como profeta, tinha João como profeta. Matar um profeta, o peso é grande. Ele temia, Herodes temia muito a isso. Quando Lucas narra também, aqui a respeito de João, no capítulo de número 9, vamos observar aí na vossa... Se você estiver me acompanhando, que é bom, né? No capítulo 9 de Lucas, diz assim, olha bem. Lucas, capítulo 9, nós vamos ver o relato aí. 9:9, diz assim: E disse Herodes a João, mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas e procurava vê-lo? Esse João diz aí que ele procurava vê-lo. Aí agora ele manda degolar. Olha, o tetrarca Herodes ouviu tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, na pessoa de Elias, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. Então ele temia por ser um profeta, por ter sido Elias ressuscitado, ele temeu muito Herodes. Mas, contudo, o conselho maligno da sua esposa, quantos pedem aí a cabeça do seu próximo? Perde a morte do seu ungido. Quantos pedem a cabeça do seu dirigente na congregação, não concorda com o que ele fala e às vezes ele está tocando na ferida, no pecado, não é lícito. E a pessoa acaba não gostando, principalmente tem muitos lugares aí que a família é grande e ele se sente dono da igreja, de querer mandar na igreja. Pode até mandar na igreja de 4 paredes, mas no corpo de Cristo ele continua sendo a cabeça da igreja. Ninguém manda, ele é a cabeça. E a igreja é o corpo, os membros são o corpo, aqueles que aceitaram é o corpo. Você pode mandar, você pode ter dado dinheiro para construir um templo de 4 paredes, mas a realidade também tem isso. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Quando nós se reunimos em 4 paredes, chamada igreja, templo, o templo somos nós. Quando nós se reunimos, agora é o corpo de Cristo reunido para glorificar e exaltar o seu nome. O Shekinah de Deus só desce quando estamos reunidos.
a glória dele enche a casa. O poder do Espírito Santo é manifesto. Seu nome é exaltado, é glorificado com glórias. Aleluias. É verdade. Agora olhe bem. Temia o povo, Herodes. Temia também a João. O verso de número 20, aí de Marcos 6, temia também. Vamos olhar lá, Marcos 6. Diz aí o texto que, verso 6, versículo 20. Porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo. Como que manda matar, cortar a cabeça de alguém que é justo e santo? Me diga aí, meu querido, amado irmão. É justo isso? É lícito isso, fazer isso, meu querido? Está pedindo a cabeça do teu irmão, da tua irmã? Pense bem, Herodes aquele temia, porque sabia que era justo e santo. E guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atentando de boa vontade o ouvia. E aí quando ele estava preso, João Batista, aí chegou a ocasião dessa festa, a qual a menina vem, dança, alegra o coração de todos. Ele fala, qual é a tua petição? Aí ela é induzida por um mal pedido, que quem não sabe pedir é assim. Quem não sabe pedir, outra pessoa pede por ele aquilo que não é certo. Agora escute bem, para dar seguimento aqui nesse pedido aqui de Salomé, por causa da mãe, Herodes temia João, temia a quebra de juramento. Herodes temia a quebra de juramento. Por quê? Olhe bem, a quebra de juramento, ele havia já jurado que daria até a metade do reino. Ele mesmo que disse que daria, no verso aí de número 26, entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo que imediatamente me des um prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e do que estavam com ele à mesa, para não negar. Olha, aqui chegou no extremo de Herodes. Ele chegou a entristecer muito por ele, mas e a palavra que ele havia dito na presença dos príncipes, sacerdotes, anciões, os escribas, que todos estavam ali naquela mesa, naquela cúpula. E agora como ia dar para trás? Aí estavam ele à mesa e não lhes queria negar. Agora escute bem. Temia ainda depois de morto, até depois de morto, Herodes temia. Até João, depois de morto, o temor dele para com a pessoa de João era grande. Veja bem. Temia ainda depois de morto. Quando vê o verso de número 14, e ouvindo isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus Cristo se tornara notório, disse, João que batizava ressuscitou dos mortos, e por isso estava maravilhas operando nele. E diziam, é Elias. Outros diziam, não, é um profeta, ou como um profeta. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, esse é João, que mandei degolar e que ressuscitou dos mortos. Até depois de morto, ele temia. Mas tudo bem. Para Herodes havia desprezo eterno, e para João, preciosa é a vista do
Senhor, os que descansam no Senhor. É preciosa a vista do Senhor, a morte. Herodes estava disposto até dar metade do reino por uma dança até mesmo imoral. Uma dança de sedução. Uma dança que traz prazer. Eu não sei se essa filha era menina pequena, era adolescente, se era uma jovem ou já era alguém já porte físico, já era adulta. E a maneira de dançar seduzindo chamou a atenção. Dança imoral. Então ele estava disposto para dar até a metade. Aí nós vemos que a raça de Esaú ainda é numerosa. Continua-se a vender a primogenitura. Só por causa de um prato de lentilha, de um guisado. Mas o clamor de João Batista ainda continua. Não é lícito. E o que não é lícito, queira ou não, meus amados e ouvintes da palavra de Deus, precisa falar. Vamos para o outro pedido? Quando o pedido agrada aos olhos do Senhor. Agora, irmão, você vai falar de pedido que agrada aos olhos do Senhor. Sim, porque falar de pedido que não agrada é necessário. Porque talvez você está pedindo um pedido aí que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Não vai receber. Mas o pedido que agrada é um pedido de coração quebrantado, de pessoa que às vezes não sabe nem o que vai fazer. Aí ele pede. Aí nós vemos aí uma passagem bíblica no livro de Reis e também no livro das Crônicas. No livro das Crônicas, nós vemos aí no capítulo 7, ou capítulo 1 da primeira crônica, no verso de número 7 em diante, que naquela mesma noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: pede o que quiseres e eu te darei. Deus agora aparece a a Salomão, rei de Israel, e fala para ele pedir o que ele quiser. Aí, sabe como ele faz o pedido? Ele fala assim: dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderá julgar este povo teu, tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pedisses riqueza, fazenda, honra, nem morte do que te aborrecem, olha, nem tampouco pedisse muitos dias de vida, mas pedisses para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu povo, sobre a qual te pus como rei. Sabedoria e conhecimento são dados, e a te darei riquezas e fazenda, honra, qual nenhum rei antes de ti e depois de ti não haverá. Pediu certo, para a pessoa certa, no momento certo, na hora certa, porque foi Deus que falou. Vê o que é que tu quer aí? Ele não se antecipou, Salomão não se antecipou. Aí nós vemos aí em Reis, no capítulo de número 3 e 7, nós vamos ver aí, ó, capítulo de 1 Reis, 3 e 7, diz assim: agora, pois, o Senhor teu Deus, tu fizeste reinar o teu servo, no lugar de Davi, meu pai. Eu sou ainda menino pequeno, nem sei nem sair e nem entrar.
e o teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este povo, tão grande povo? E essa palavra do rei Salomão pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse essas coisas. Aí Deus fala, coisa boa me pediste, hein? Coisa boa. Olha, imagine Deus falando isso para nós. Então o pedido de Salomão não foi sem ambição, mas foi com sabedoria. O pedido de Salomão pediu com o coração entendido, para julgar com prudência e discernimento para entre o bem e o mal, saber discernir. Eu fico vendo, até chegou um momento que, eu vou contar aqui essa história de Salomão, que tinha a escrava e a sua senhora. Ambas ficaram grávidas no mesmo tempo. E ela zelava pelos cuidados da sua senhora, desde cama, tudo que a sua senhora precisasse. E aí ambas tiveram bebê juntas, na mesma época. E teve um dia que, quando deitaram-se, a senhora deitou por cima do seu bebê e ele morreu, sufocado. Aí ela pegou e trocou o bebê dela com o da escrava. A escrava, quando foi, levantou e falou, ah não, esse não é o meu bebê. Levaram o caso para o rei. Aí quando chegou o caso para o rei, aí agora, para Salomão agora discernir quem é a verdadeira mãe. Discernir essa causa. Aí a sabedoria entra, que Deus deu para Salomão. Aí ele chama o soldado. Soldado, vem aqui com a espada, agora. Aí o soldado, pega essa criança que está viva aqui agora, coloca na mesa. E disse para as mães, olha, eu vou agora partir essa criança e darei metade para uma e outra metade para outra. Tá certo assim? Porque vocês duas são a mãe, então cada um fica com a metade. Tá bom assim? Aí a mãe verdadeira suplica e fala, não, Senhor, não precisa fazer tal coisa, mas deixa que o menino viva. Porque a sua senhora não era mãe, não tinha amor nenhum por ela. Pode meter a espada aí, não é meu filho mesmo? Meu filho já está morto. Por ela, mas pela mãe, a mãe jamais aceitaria a morte do seu filho. Aí Salomão, com sabedoria, fala, olha, entrega a criança aí para essa aí, essa é a mãe. Então Deus mesmo deu sabedoria para Salomão. Agora, tem um outro relato aí, o pedido de Ana, na sua humilhação, a qual ela estava, não podia gerar filho. Não tinha como ali gerar ainda, a madre fechada, lacrada. Ela tinha uma competidora, a qual irritava, e na sua amargura suplicou ao Senhor. E com tudo isso Deus ouviu o seu clamor. Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Deus abre madre, Deus abre e providencia que o útero venha gerar filho, ainda que seja na idade como foi Sara, mulher de Abraão, ainda como foi Raquel,
que pediu a Jacó: dá-me um filho, senão eu morro. Aí ele falou: sou eu Deus para fazer tal coisa? Mas Deus, Ele tem poder para abrir a tua amada. E se você deseja ter um filho nos teus braços, eu profetizo a bênção na tua vida hoje. Eu profetizo essa bênção porque eu sou abençoado nesta área. Eu te profetizo que logo mais você terá um filho nos braços. Receba a bênção. Você que está me ouvindo, receba a bênção de Deus na tua vida. Porque eu com 62 anos, vou fazer 63, Deus está permitindo ainda de eu ser pai. É bênção. Bênção dobrada. Receba a tua hoje, agora. Escute bem. Ana pôs nos braços o filho e ofereceu ele para ser sacerdote, ao qual foi um grande sacerdote, profeta e juiz, a qual foi Samuel. O pedido de Simeão. Simeão fez um pedido também. Simeão. E Deus não deixou ele descansar, não deixou ele morrer, antes de ver o cumprimento de Israel. Quem era Simeão? Este homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Diz o texto aí em Dr. Lucas registrou, no capítulo de número 2, verso de número 25, e fora lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo, o Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para a luz, procederem, segundo o uso da lei, a apresentar a criança com 12 anos, porque com 12 anos ela já sabe o que quer, já sabe discernir, ela já sabe se ela quer continuar servindo a Deus ou não. Então, ele era ali sacerdote. E ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede-me em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação. É no tempo certo, é na hora certa. Deus vai chegar. Deus vai te atender. Você vai se alegrar. Eu creio que grandes coisas ainda Deus vai fazer pela minha vida ainda. E Deus concedeu a Simeão. E quando foi para apresentar o menino Jesus, de 12 anos, eu queria falar sobre o pedido com paciência, sabedoria e amor para com o seu povo, da rainha Esther, mas eu já estou bem longo, já estou aí avançado meus minutos nessa live e depois pode não dar certo. Mas temos aí o pedido do salmista Davi, que pediu para que o Senhor olhasse para ele, diante das circunstâncias que ele se encontrava, solitário, aflito, ansioso, com dores, com aperto, para perdoar os seus pecados. E o que é que o Senhor pede de ti? Nós fazemos pedido a Deus, mas o que é que o Senhor pede de ti? O que é que ele pede de ti? Segundo Miqueias, o profeta, no capítulo 6, versos 6 e 8, ele pede assim: que darei eu, Senhor, por todos os meus benefícios? Aí fala, darei os holocaustos e tudo. Aí vem o Senhor e diz assim: o que eu quero, o que eu peço de ti é que pratiques a justiça, que ames a benevolência, ande humildemente com o teu Deus. E ele fala: filho meu, dai-me o teu coração. Provérbios 23, versículo 26. Deus dá um coração novo para quem o pedir. Talvez seu coração é um coração ainda duro.
né, quebrantado, mas Ele pode te dar também um coração de carne e fazer mudança na tua vida. Creia, Ele é o mesmo. Ele foi ontem, é hoje e será eternamente. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Shalom. A paz com todos. Aleluia.